Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Tá? Estamos começando mais uma live, tá? Do professor Eduardo Paulino, tá? Do Colégio Técnico de Enfermagem GHF, tá? Como prometido para vocês, tá? E de acordo com a a forma com que foi anunciado a live de hoje, né? Tão esperada pelos alunos técnicos de enfermagem em gerais do Colégio de Curso Mova, da TS 57, 58, 55 e demais alunos do curso Mova, do curso GHF, perdão, do curso GHF, tá? Que estão aí assistindo essa live, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a participação de todos que estão aqui comigo nesse momento, tá? Me preparei psicologicamente, emocionalmente também para estar realizando essa live com vocês hoje. E eu quero falar para vocês que foi prometido, né, a participação, né? Prometido não, foi combinada a participação de uma amiga minha, fisioterapeuta, doutora Carolina Campelo, tá? Mas hoje ela teve uma notícia não muito boa em relação à saúde da mãe dela, né? Pela madrugada, e a mãe dela teve que se hospitalizar, né? E creio eu que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, né? E vamos orar, né? Para que tudo dê certo. Então, para não deixar vocês de antemão assim, sem nenhum conhecimento, né? Deixar vocês na espera, eu resolvi eu mesmo fazer essa live para vocês, para estar passando um pouquinho mais de conhecimento de anatomia e fisiologia para vocês, tá? Então, quero agradecer a participação de todos, né? Doutora Carolina Campelo, que Deus derrame muita bênção sobre sua vida, sobre a vida da sua mãe, né? E que Deus te proteja, vai dar tudo certo. Vou estar orando por você, como todos nós vamos estar orando pela sua mãe e por toda a sua família. Espero que tudo dê certo e a gente volte a se unir novamente para estar realizando uma live conosco, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Nos comentários, queridos, coloquem aí o nome de vocês, tá? E a turma de vocês, tá bom? Pra gente para eu saber quem está participando da live, qual é a turma, quem foi aluno, quem não foi aluno, qual turma que tá? Em geral, todos os alunos do GHF. Pode deixar o comentário aí embaixo, que assim que a live terminar, eu prometo fazer o comentário lá nos comentários de vocês e responder, tá bom? Então pode participar, fazer suas anotações, pegue o caderninho, o papel, tá? Trouxe aqui meu mascotezinho, tá? Que sempre me dá sorte. Também trouxe minha canequinha, que também sempre me dá sorte, tá bom? Então vamos dar a nossa continuidade, tá? Aos nossos assuntos, a qual eu estou tentando, de uma certa forma, ajudar todos vocês no conhecimento de vocês, tá? Eu sei que às vezes é muito complicado, né? Mas eu quero que vocês entendam que estamos fazendo tudo da melhor maneira possível para estar levando o ensinamento para vocês, né? Através de live, através de portal, através de YouTube, porque essa é a função do professor, né? E essa é uma das principais funções do Colégio GHF, tá bom? Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né, de anatomia e fisiologia para o profissional técnico de enfermagem, né, no ambiente hospitalar, que nós chamamos de sistema respiratório, tá? O sistema respiratório, ele é muito importante para o nosso organismo, de certa forma, e também muito importante para os profissionais de saúde dentro do ambiente hospitalar para estar realizando certos tipos de procedimentos com o paciente. Então, o sistema respiratório, na verdade, né, de acordo com a fisiologia e anatomia
humana. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Tá dando para ouvir direitinho, todo mundo? Só a Cene se tá dando para ouvir direitinho. Tá? Só quero saber se vocês estão conseguindo assistir perfeitamente a live. Sim, então tá. Então vamos continuar. Então, o sistema respiratório, de acordo com a anatomia e fisiologia do sistema humano, fala que é um conjunto de órgãos, tá, responsáveis pela troca gasosa, tá, do organismo com o meio ambiente através da hematose pulmonar. Ok? Então, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa, tá, que ocorre entre o nosso organismo com o meio ambiente através de hematose pulmonar. Hematose pulmonar nada mais é do que a troca gasosa, tá? A troca gasosa significa hematose pulmonar, troca gasosa, que ocorre dentro dos pulmões, tá? Então, sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa do nosso organismo com o meio ambiente através de uma hematose pulmonar. Hematose pulmonar, basicamente, definindo resumidamente para vocês, significa troca gasosa, que ocorre dentro dos nossos pulmões, ok? O sistema respiratório, tá? Com essa função de órgãos responsáveis, né, pela troca gasosa de gases, né, de oxigênio, na verdade, do meio ambiente com o nosso organismo através da hematose pulmonar, que ocorre dentro dos pulmões, é realizada com a captação de oxigênio e liberação de gás carbônio, tá? Então, a hematose pulmonar, que é a troca gasosa que ocorre nos pulmões do nosso organismo com o meio ambiente, é realizada com a captação de oxigênio do meio ambiente, tá? E liberação de gás carbônio. Esse processo, tá, de captação de oxigênio do meio ambiente com a liberação de gás carbônio, chamamos de dois processos, inspiratório e expiratório. Então, são os movimentos respiratórios que o sistema respiratório realiza. Inspirar e expirar. No momento que eu vou inspirar, eu vou o quê? Captar, absorver o quê? Oxigênio. No momento que eu expirar, eu vou liberar o quê? Gás carbônio, tá? Ok? Lembra de mim, Eduardo? Moura, Cristina, Márcia. Não, acho que eu lembro sim, mas você pode dizer da onde, tá? Daqui a pouco a gente conversa. Então, repetindo aqui para vocês, ok? A hematose pulmonar é a troca de gases que ocorre dentro dos pulmões, tá? Através da inspiração de oxigênio e expiração de gás carbônio. Foi? Esses são os movimentos respiratórios que o pulmão exerce quando ocorre o processo de hematose dentro do pulmão. Inspirar oxigênio e expirar gás carbônio. Inspirei oxigênio, expirei gás carbônio. E hematose pulmonar nada mais é do que a troca gasosa que ocorre entre o organismo e o meio ambiente. Foi? E sistema respiratório nada mais é do que um conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa entre o nosso organismo
com o meio ambiente, através de uma hematose pulmonar. Essa hematose pulmonar ocorre através de dois movimentos respiratórios feitos pelo nosso sistema. Inspirar, que é absorver oxigênio, e expirar, que é eliminar gás carbônio. E essa troca gasosa de movimento inspiratório e expiratório, dentro dos pulmões, hematose pulmonar. Foi? Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Dá um ok. Senão eu explico de novo, não tem problema. Se a live parar, eu repito de novo. Volto ao vivo de novo. Foi? Ok? Beleza, né? Então todo mundo entendeu o que é hematose pulmonar, o que é movimento inspiratório, o que é movimento expiratório. Movimento inspiratório, absorver oxigênio. Movimento expiratório, liberação de gás carbônio. Tá ok? O sistema respiratório ele é dividido em dois tratos, tá? O trato respiratório superior e o trato respiratório inferior, tá? Cíntia, daqui a pouco eu tiro sua dúvida, só um momentinho, tá? O trato respiratório superior ele é dividido em cavidade nasal, faringe e laringe. E o trato respiratório inferior é dividido em traqueia, tá? Brônquios e pulmões. Vamos repetir. Sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa entre o meio, o organismo e o meio ambiente através de hematose pulmonar. Hematose pulmonar é a troca de gases que ocorre dentro dos nossos pulmões através de dois movimentos respiratórios: inspirar e expirar. Inspirou oxigênio, expirou CO2. Inspirei, expirei. Esses dois movimentos, onde ocorre essa troca gasosa dentro dos nossos pulmões, é chamado de hematose pulmonar. O sistema respiratório é dividido em trato respiratório superior, onde ele é composto pela cavidade nasal, faringe e laringe. E o trato respiratório inferior, que é dividido em traqueia, brônquios e pulmões. Lembrando que o pulmão, tá? Ele é protegido pela caixa torácica. A caixa torácica, onde tem as costelas, que é unida com o osso externo e ligada à nossa coluna vertebral, protege, tá, os nossos pulmões. E o pulmão é revestido por uma membrana chamada membrana pleural. Tá? E abaixo dos nossos pulmões nós temos um músculo que auxilia no movimento inspiratório e expiratório chamado diafragma. Tá? E o que acontece? O sistema respiratório ele não é um sistema onde a musculatura que compõe esse sistema seja estriada, é totalmente lisa e cartilaginosa. Tá? Porque existem vísceras e existe cartilagem. Então, não esqueçam que o sistema respiratório ele é dividido em duas partes. O trato respiratório superior, que é composto pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe. E o trato respiratório inferior, que é composto pelos brônquios, onde nos brônquios existe o seu componente chamado bronquíolos, tá? Temos a traqueia, que transporta oxigênio inspirado pela cavidade nasal até os pulmões. E temos os pulmões, tá? Que é o direito e o esquerdo. Direito e o esquerdo. Lembrando que pulmão direito, tá? Ele é menor do que o pulmão esquerdo. Os pulmões são divididos em lobos.
Tá? O pulmão direito é dividido em lobo superior, lobo inferior. E o pulmão esquerdo é dividido em lobo superior, médio e inferior. Eduardo, por que o pulmão esquerdo é maior do que o direito? O pulmão esquerdo é maior porque ele reveste, ele recobre toda a musculatura cardíaca, que é uma musculatura totalmente estriada, diferente da musculatura composta no sistema respiratório, que é lisa. E os pulmões, tá? Dentro dos pulmões, além de ter a composição dos brônquios com os bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares, ok? Esses pulmões são protegidos pela caixa torácica, que são as costelas verdadeiras, falsas e flutuantes, ligada pelo osso externo e a coluna vertebral. Além de ter a proteção da caixa torácica, o pulmão ele é revestido por uma membrana chamada membrana pleural, onde ocorre o derrame pleural, que eu vou explicar futuramente para vocês. E abaixo do pulmão ele tem uma base, tá? Que apoia ele de uma musculatura acessória no funcionamento respiratório, que é o músculo diafragmático ou diafragma. Tá? Abaixo da cavidade da base inferior dos nossos pulmões, nós temos uma musculatura totalmente estriada que auxilia no processo do movimento respiratório, tá? Que é chamado de diafragma. Estou vendo aí que tem pessoas ex-alunos que estão participando, hoje estão fazendo graduação de enfermagem. Parabéns, obrigado, Felipe, tá? Ótimo, foi ótimo aluno, hoje é técnico de enfermagem no hospital do Fátima e está fazendo graduação de enfermagem. Estou vendo também que entrou aluna de curso de hemodiálise, parabéns também, tá ok? Então, continuando aqui, o sistema respiratório é dividido em dois tratos, trato respiratório superior e inferior. Superior sempre vai ser composto pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe. E o trato respiratório inferior, ele vai ser composto por traqueia, tá? Que é uma cartilagem, brônquios, que dentro dos brônquios nós temos os bronquíolos, pulmões, que dentro dos pulmões nós temos os alvéolos pulmonares, tá? Onde nós temos dois pulmões, claro, e o pulmão direito é menor do que o pulmão esquerdo, tá? E os pulmões são divididos em lobos. Lobo superior, médio, inferior. O esquerdo, superior, médio, inferior. O direito, superior, inferior. O pulmão esquerdo é maior porque ele recobre toda a musculatura estriada do coração. Ele possui uma membrana visceral chamada membrana pleural. E ele é protegido por um conjunto de ossos chamado costelas, tanto verdadeiras, tanto falsas, como flutuantes, que são ligadas ao osso externo e à coluna vertebral. Abaixo dos pulmões, nós temos uma musculatura que é super importante no movimento respiratório do nosso organismo, chamado músculo diafragma, tá? Ou diafragmático, ok? Existem dois movimentos respiratórios que o nosso organismo vai exercer através da hematose pulmonar, que é o movimento inspiratório e expiratório. E anatomicamente falando, de acordo com a teoria, o adulto, tá? Ele tem um movimento respiratório normal de 12 a 18 IRPM, tá? IRPM, que nós chamamos de incursões respiratórias por minuto, tá?
Então, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa que ocorre do nosso organismo com o meio ambiente através de uma hematose pulmonar. Essa hematose pulmonar acontece através de dois movimentos respiratórios no nosso organismo, chamado movimento inspiratório, que é a absorção de oxigênio, e movimento expiratório, que é eliminação de CO2, que é gás carbônio. Esses dois movimentos, inspiratório e expiratório, nós vamos chamar de frequência respiratória, onde vai gerar as incursões respiratórias por minuto, que no adulto o valor normal é de 12 a 18 IRPM, incursões respiratórias por minuto. Como nós falamos, incursões respiratórias por minuto, eu estou me referindo no ato inspiratório de oxigênio e o ato expiratório de CO2. Esses dois movimentos, inspirar, expirar, uma respiração. Inspirar, expirar, segunda respiração. Inspirar e expirar, terceira respiração. Esses movimentos inspiratório e expiratório chamamos de incursões respiratórias por minuto, onde o valor normal desses movimentos, tanto inspiratório, quando eu absorvo oxigênio, e expiratório, quando eu elimino o gás carbônio, eu chamo de IRPM, incursões respiratórias por minuto, onde o valor considerado normal é de 12 a 18. Então, quando um paciente ele está respirando normalmente e as suas incursões respiratórias, que é o ato inspiratório e o ato expiratório, dá um valor de 12 a 18 incursões respiratórias em 1 minuto, nós chamamos de eupneia. Respiração normal. Frequência respiratória normal. Que lá no ambiente hospitalar vocês vão escrever FR. Respiração, frequência respiratória. O valor normal no adulto é de 12 a 18 IRPM, incursões respiratórias por minuto. Então, se o adulto está respirando entre de 12 a 18, ele está eupneico. Respiração normal. Lembrando que você vai aprender sufixo e prefixo. Normal. Pneia, respiração. Eupneia, respiração normal. Aí, se você ouvir a palavrinha assim, apneia, ausência, pneia, respiração. Ausência dos movimentos respiratórios. Quando eu falo ausência dos movimentos respiratórios, eu estou me referindo que esse paciente não tem um movimento inspiratório e expiratório. E se ele não tem movimento inspiratório e expiratório, teve ausência da respiração, onde nós chamamos de apneia, simplesmente, infelizmente, ele está tendo uma parada respiratória. Deu para entender? Foi ou não foi? Estão gostando, pessoal? Então, fala aí, estão ou não estão? Bora, gente! Deu para entender? O que é IRPM? Qual o valor normal da respiração no adulto? O que é hematose pulmonar? Como é dividido o sistema respiratório? Qual a membrana que recobre os pulmões? Chamamos de que a membrana que recobre os pulmões? Qual o nome da membrana que recobre os pulmões? Cíntia, Felipe, Mai, Karine, Brenda, qual a membrana que recobre os pulmões? Vamos ver se vocês entenderam. Vou repetir o pneia e a apneia. Peraí. 1, 2. Qual é a membrana que recobre os pulmões? O nome da membrana. Vamos. Bora, pessoal. Tá adorando? Também tô adorando ver vocês aí participando.
Preura, já respondeu aí. Preura. Preura, adorei. Preura, preura. Como é que é, Leandro? Preura. Membrana pleural. Então, o nome da a membrana que recobre os pulmões chamamos de membrana pleural. Olha a diretora Fabiana respondendo aí, ó. Membrana pleural é a membrana que recobre os pulmões. Os pulmões são protegidos pela caixa torácica. A caixa torácica, nós falamos que são as costelas, tanto verdadeiras, falsas e flutuantes, ligada pelo osso externo e a coluna vertebral, ok? Os pulmões são divididos em lobos, tá? O pulmão direito é maior ou menor do que o esquerdo? O pulmão direito é maior ou menor do que o esquerdo? Quem é maior, pulmão direito ou pulmão esquerdo? Vamos lá. Pulmão direito ou pulmão esquerdo? Quem é maior? Direito ou esquerdo? O pulmão. Vou responder, já que vocês estão demorando. O pulmão direito é menor, isso aí. É menor do que o esquerdo. O esquerdo é um pulmão maior. O pulmão direito é menor. O pulmão esquerdo é maior. O pulmão esquerdo é dividido em 3 partes, que são 3 lobos. Lobo superior, médio e inferior. O direito é dividido em lobo superior e inferior. Por que o pulmão esquerdo é maior do que o direito? Porque o pulmão esquerdo reveste toda a musculatura estriada do coração. Abaixo do pulmão, ali bem na base pulmonar, tá? Nós temos uma musculatura que auxilia, tá? Que auxilia no processo respiratório, que chamamos de diafragma. Ele fica bem aqui embaixo, acima da região hipergástrica, ele que vai auxiliar no movimento respiratório do paciente, tá? E o movimento respiratório do paciente são 2, que nós chamamos de frequência respiratória. A frequência respiratória, através da hematose pulmonar, é ocorrida pelo ato inspiratório, absorção, captação de oxigênio do meio ambiente para o nosso organismo. E o movimento expiratório é a eliminação de gás carbônio do nosso organismo para o ambiente. Essa troca gasosa de absorver, captar oxigênio, liberar, expelir CO2, chamamos de hematose pulmonar, tá? Quando ocorre esse processo de hematose e o paciente faz esse movimento inspiratório e expiratório, nós chamamos de frequência cardíaca. E quando tem uma frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, quando tem um movimento inspiratório e expiratório, nós chamamos de frequência respiratória, FR, que faz parte de dos sinais vitais que vocês vão aprender futuramente. Ou quem já aprendeu e está revisando comigo aqui, né? FR, frequência respiratória. Essa frequência respiratória no nosso organismo, num paciente adulto, o valor normal dela por minuto é de 12 a 18 IRPM. IRPM. Incursões, tá? Respiratórias por minuto. IRPM, incursões respiratórias por minuto. Anotem aí, IRPM, incursões respiratórias por minuto. E o valor normal dessa IRPM no adulto é o quê? De 12 a 18. E quando o paciente tem esse movimento respiratório de 12 a 18 IRPM, nós falamos que a frequência respiratória dele está no valor, o quê? Normal. E se está no valor normal, nós falamos que esse paciente está com o quê? Com eupneia, tá? Eupneia, frequência respiratória normal.
Deu para entender? Frequência respiratória normal. Ok? Então, voltando aqui. O valor da frequência respiratória é de 12 a 18 IRPM, incursões respiratórias por minuto no adulto. Quando o paciente respira entre esse valor de 12 a 18 IRPM, né, onde o valor está normal, eu chamo de eupneia. Tá? Se o paciente está hospitalizado e adquire uma doença que vai atingir o sistema respiratório, tá? E o pulmão não consegue mais exercer, né? O pulmão não consegue mais exercer suas incursões respiratórias por minuto, inspirar e expirar, o pulmão não consegue mais promover o processo de hematose pulmonar, ele vai ter uma ausência desse movimento respiratório, vai parar de respirar. Tá? Vai parar de respirar. Então, se ele para de respirar, eu falo o quê? Apneia. Não esqueça que eu falei anteriormente para você. Eu, normal. A, ausência. Pneia, respiração. Eupneia, respiração normal. Porque vem eu, normal, pneia, respiração. Eupneia, respiração normal, que no valor do adulto é de 12 a 18. Se os pulmões não exercem o processo de hematose pulmonar, o ato inspiratório e expiratório, por alguma patologia que ocorra dentro do pulmão, impeça esse processo de hematose, eu parei de respirar, eu não tenho movimento respiratório, não tenho incursões respiratórias por minuto, eu falo ausência da respiração. Tá? E o termo correto para ausência da respiração é apneia. A sempre vai ser ausência. Apneia. Ausência do movimento respiratório. Se ele teve ausência do movimento respiratório, ele está desenvolvendo uma parada respiratória. Por isso é importante o profissional de enfermagem ter noção do sistema respiratório, ter uma base do que é incursões respiratórias, o que é hematose, tá? Para entender o que é uma eupneia e o que é uma apneia. Lembrando de uma coisa muito importante para vocês, tá? Se o meu pulmão, preste atenção numa coisa aqui, se meu sistema respiratório é um conjunto de órgãos, né, que tem a função de realizar troca gasosa do meu organismo com o meio ambiente, através da hematose pulmonar, que significa troca gasosa, e pelo ato inspiratório e expiratório, né? Eu tenho que absorver oxigênio para o que? Alimentar as minhas células e o meu sistema nervoso central para que eu fique vivo. Tá? E eu tenho que eliminar CO2. Lembrando que nosso corpo tem sangue venoso e sangue arterial. Sangue arterial rico em oxigênio. Sangue venoso rico em gás carbônio. Essa troca de gasosa, de sangue venoso para sangue arterial é através do sistema respiratório. Então, eu inspirei oxigênio, sangue arterial. Eu expirei gás carbônio. Então, tem sangue venoso e sangue arterial. Lembrando que o sangue venoso é rico em gás carbônico, o sangue arterial é rico em oxigênio. Então, se eu tenho uma patologia que vai comprometer meu sistema respiratório, não importa se a patologia é um DPOC, que vocês vão aprender, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, pneumotórax, ar dentro do tórax, hemotórax, sangue dentro do tórax, derrame pleural, acúmulo de secreção purulenta na membrana pleural, onde a membrana pleural que é aquela membrana que reveste o pulmão se inflama, tá? E distúrbio cardiovascular, cardiopatia, insuficiência respiratória, hipertensão, diabetes, onde essa maioria dessas doenças que eu falei aqui para vocês, elas prejudicam o sistema respiratório, prejudicando o sistema respiratório, eu não vou ter mais a condição de quê? Absorver oxigênio.
Se eu não consigo absorver oxigênio, meu pulmão não consegue exercer a hematose. E se ele não consegue exercer a hematose, não vai existir, vai ter uma dificuldade em existir a troca de gases na minha corrente sanguínea para sangue arterial e sangue venoso. Sangue arterial e sangue venoso. Porque eu não vou conseguir absorver oxigênio, inspirar e não vou conseguir eliminar gás carbônio. E o que aparece logo nas extremidades das minhas mãos, da minha boca e dos meus pés e na minha pele? Cianose. Pele arroxeada. Quando o paciente começa a ficar roxo, que chamam de cianose ou cianótico, é porque está faltando oxigênio nas células, nos tecidos e no sistema nervoso central. E você para perceber que quando o sistema respiratório não exerce sua função, além de eu apresentar um sinal para o profissional de saúde, que é cianose, o meu sistema nervoso central não está nutrido de oxigênio. Então, meus neurônios não conseguem fazer o quê? A sinapse. Se comunicar um com o outro. E o paciente começa a ficar o quê? Letárgico, desorientado e começa a perder a consciência. Olha a importância desse sistema para o nosso organismo. Muito grande. Então é de suma importância que vocês entendam isso para que no hospital vocês possam salvar vidas. Então, se você vê que um paciente está cianótico, com as extremidades arroxeadas, com a boca arroxeada, é porque ele não está conseguindo o quê? Respirar. Por alguma doença que está afetando o meu pulmão. E afetando o meu pulmão, ele não consegue desenvolver aquele processo de hematose pulmonar. Então, eu não vou exercer o movimento inspiratório e expiratório. E não vou ter o valor normal de uma respiração de 12 a 18, onde eu chamo eupneia. Né? Ele vai ter uma dificuldade de respirar. E se ele tem uma dificuldade de respirar por conta de alguma doença que está atingindo o sistema respiratório, impedindo essa troca gasosa, impedindo o processo de hematose, esse paciente tem o quê? Uma dificuldade de respirar, que eu chamo de dispneia. Dificuldade respiratória. Aprendi mais uma palavra. Dificuldade. Pneia, respiração. Dificuldade para respirar. E se eu tenho dificuldade para respirar... Cala a boca, cachorro. Se eu tenho dificuldade para respirar, eu vou ter que usar o quê? Oxigenoterapia. Eu vou ter que administrar oxigênio no paciente. Um procedimento assistencial do profissional de enfermagem. Tá? É uma respiração mecânica artificial para que o meu pulmão faça a hematose e eu consiga absorver oxigênio e eliminar CO2. Porque a doença está interferindo no processo da hematose. Deu para entender um pouco? Depois eu posso repetir sim o nome das doenças, tá? Calma, mas eu quero que vocês entendam agora sobre a função do sistema respiratório, a importância do sistema respiratório. A anatomia é muito importante, a fisiologia é muito importante. Deu para entender, gente? Ou não? Eu acho que eu falei rápido demais. Deu para entender? Então, vamos voltar aqui. Eupneia, respiração normal. No adulto é de quanto? De 12 a 18. Quando o paciente tem uma dificuldade para respirar, porque existe alguma doença que atinge os pulmões desse paciente e os pulmões não conseguem exercer a troca gasosa, ele vai ter o quê? Uma dispneia, dificuldade respiratória, tá? E se o paciente tem alguma doença que faz com que esse movimento respiratório pare de funcionar, tem ausência na respiração, eu chamo de apneia. Tá, vou responder aqui porque já está perguntando pela segunda vez. O adulto, o movimento respiratório normal dele é de 12 a 18 IRPM, tá? IRPM. Na criança é de 25 a 30. E no recém-nascido é de 30 a 40. Quando eu falo adulto, eu estou incluindo jovens e idoso, tá? Jovens e idoso. O jovem, idoso e adulto, o movimento respiratório dele é de 12 a 18. IRPM, incursões
respiratórias por minuto. No recém-nascido, o movimento respiratório do recém-nascido, o valor normal é de 30 a 40. Na criança, o movimento respiratório é de 25 a 30. E se está entre esses valores normais, ele está respirando normal. E se ele está respirando normal, eu chamo de quê? Vamos lá, de quê? Apneia, eupneia ou dispneia. Apneia, eupneia ou dispneia. Respiração normal. Apneia, eupneia ou dispneia. Ó, o bonequinho quer saber se você... Apneia, eupneia ou dispneia. Respiração normal. No adulto, idoso, adolescente, 12 a 18. Crianças, crianças 30 a 40, recém-nascido. Não, crianças 25 a 30, recém-nascido 30 a 40. Eupneia, respiração normal. Se ele está tendo uma dificuldade de respirar por alguma doença que está atingindo os pulmões dele, eu chamo de dispneia, dificuldade de respirar. Lembre-se que dis é de dificuldade, pneia é de respiração, eu é de normal, a é de ausência. Apneia, ausência do movimento respiratório, tá? Só para ajudar vocês aí, eupneia é P mudo, dispneia também é P mudo, apneia é P mudo, tá? Ok? O trato respiratório é dividido em trato respiratório superior e inferior. Correto? O trato respiratório superior ele é composto pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe. E o trato respiratório inferior ele é composto pela traqueia, pelos brônquios, e dentro dos brônquios, bronquíolos, o pulmão. Dentro dos pulmões nós temos os alvéolos pulmonares. Lembrando que o pulmão é revestido por uma membrana chamada membrana pleural e é protegido pela caixa torácica. E a caixa torácica é um conjunto de ossos chamado costelas, tanto verdadeiras, falsas e flutuantes, ligadas diretamente no osso externo à coluna vertebral. Abaixo dos pulmões e da caixa torácica nós temos um músculo que auxilia no processo respiratório chamado de diafragma, tá? Ou diafragmático. FR significa frequência respiratória. É o ato inspiratório e expiratório, que é a absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônio. Essa absorção de oxigênio e eliminação de gás carbônio chama-se de hematose pulmonar, tá? E sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela troca gasosa do nosso organismo com o nosso ambiente. Ok? Então, quando existe alguma patologia que vai interferir no processo respiratório, principalmente essas, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência respiratória, derrame pleural, líquido na membrana pleural, pneumonia, tá? Doenças cardiovasculares, trombose, diabetes, hipertensão, pneumotórax, ar na cavidade torácica, hemotórax, sangramento na cavidade torácica, tá? Isso tudo vai prejudicar o funcionamento do pulmão. Vai prejudicar o processo de hematose. E se dificulta o processo de hematose pulmonar, o paciente não consegue o quê? Absorver oxigênio. E se ele não consegue absorver oxigênio, ele não consegue eliminar CO2. E isso fica prejudicado na nossa corrente sanguínea, tanto na grande circulação quanto na pequena circulação. Então não vai ocorrer a troca de quê? De sangue venoso para sangue arterial. Então eu vou ter uma diminuição de suprimento de oxigênio no meu organismo. Se eu tenho uma diminuição de suprimento de oxigênio no meu organismo, as minhas células não são nutridas de oxigênio. Tanto as células de tecido do organismo, das vísceras e do sistema nervoso central. Então o que o paciente responde para o profissional de saúde quando ele tem um distúrbio respiratório? Quando ele tem uma dispneia, por exemplo, as mãos e a boca ou o corpo ficam o quê?
arroxeado, que nós chamamos de quê? Cianose ou paciente cianótico. Corpo arroxeado. Por que que dá cianose? Por falta de oxigênio nos tecidos e nas células. Então, se eu começo a ficar cianótico pela falta de oxigênio nos tecidos e nas células, tá? Eu vou apresentar uma dispneia, eu posso evoluir para uma apneia, uma parada respiratória. Minhas células do sistema nervoso central não são nutridas e não são alimentadas com oxigênio. Então o paciente começa a ter o quê? Uma dificuldade de consciência, começa a ficar desorientado, perder a consciência ou até mesmo entrar em coma. Tá? Então existem os métodos não invasivos e os métodos invasivos. Ai, Pimenta, você chegou agora, tá quase atrasado, tá quase acabando. Então tem os métodos invasivos e não invasivos. Não invasivos é quando o profissional de enfermagem administra o quê? Oxigenoterapia. Uma terapia feita através de oxigênio para facilitar a respiração do paciente, colocando ele na posição que sentada, que chamamos de posição Fowler, para facilitar a respiração dele. Então, todos os pacientes que você perceber que dentro do hospital ele tem um distúrbio respiratório, coloca ele na posição Fowler, sentada, que ele vai respirar melhor. E lá no hospital, o profissional de enfermagem administra um procedimento chamado oxigenoterapia, que é uma terapia feita através de oxigênio, é um método não invasivo, tá? Para auxiliar na respiração desse paciente, ou por cânula nasal, ou por catéter nasal, máscara facial ou Venturini, tá? Que é uma oxigenação mecânica artificial administrada através das vias respiratórias superiores do paciente para facilitar com que ele faça o movimento inspiratório e o pulmão exerça o processo de hematose. E esse oxigênio artificial ou mecânico nutre as células do nosso corpo e o organismo e todo o sistema nervoso central. Agora, quando a oxigenoterapia não resolve, aí sim o profissional médico, o enfermeiro, junto com os outros médicos e também com o auxílio do técnico de enfermagem, vai ter que optar por uma oxigenoterapia invasiva, que é a intubação orotraqueal. Infelizmente, esse paciente vai ter que ser intubado e ligado a um respirador, que é um aparelho que faz a função dos pulmões, porque o paciente já não consegue de maneira alguma fazer o processo inspiratório, ele não consegue mais respirar, porque a doença impediu toda a função muscular e todas as células, tanto de energias, de captações sensoriais e preceptoras, para que esse organismo viva. Então ele vai ter que ser entubado, ou entre em coma, fica inconsciente, simplesmente porque o técnico de enfermagem passou pelo leito do paciente, viu que ele estava cianótico, né? Com a boca roxa, com as mãos roxas, estava apresentando uma dispneia, uma dificuldade de respirar, não levantou a cabeceira do leito dele, não colocou ele em posição de Fowler e deixou ele na posição dorsal, deitado assim, ó, retinho na cama, sabendo que ele estava com dificuldade para respirar. E evoluiu para uma apneia. E uma cianose de extremidade virou uma cianose central. E essa apneia evoluiu para uma parada respiratória. E esse paciente jovem, ou essa criança, acabou tendo o uso de uma oxigenoterapia não invasiva, uma oxigenoterapia invasiva e tendo que ser entubado, usando um tubo que vai ligar o pulmão com um aparelho. Então, o tubo vai fazer o processo de quê? Do sistema respiratório. Ele que vai fazer a troca gasosa. Ele que vai absorver o oxigênio e eliminar gás carbônico através do respirador. Que é um aparelho. Que é o único aparelho que faz o pulmão funcionar. Existem 1000 remédios, pessoal, para fazer o meu miocárdio, que é a minha musculatura cardíaca, a fazer a contração e gerar batimento cardíaco. A adrenalina, a atropina, dopamina, amiodarona. Mas só existe um único aparelho que faz o processo de hematose pulmonar. Respirador, ventilação mecânica, oxigenoterapia invasiva. Tá? Entenderam ou não entenderam? Exatamente. Uma coisa simples que poderia ser evitada
Quando o profissional de saúde percebe que o paciente tem uma dispneia, uma dificuldade de respirar, se torna uma coisa complicada, se agrava, lesa o paciente ou leva a óbito. Por quê? Por quê? Por um descuido do profissional de saúde. Nada mais é do que um processo de iatrogenia. Deu para entender, pessoal? Gostaram? Queria falar mais. A traqueostomia também não é para isso, tá? Posso falar depois de traqueostomia que não vai dar tempo. A traqueostomia é para substituir a intubação orotraqueal, porque na verdade o paciente, quando é submetido a uma intubação orotraqueal com TOT, tubo orotraqueal, né, ele pode ficar no máximo 20 dias entubado. Se em 20 dias ele entubado, o pulmão dele não exercer o processo de hematose, ele não conseguir voltar a funcionar e respirar sem auxílio do respirador, infelizmente esse tubo orotraqueal é retirado pela boca e o cirurgião torácico faz uma abertura aqui na traqueostomia e introduz uma cânula, onde essa cânula pode ser metálica ou plástica, tá? Essa diferença eu posso fazer outra live e explicar para vocês, tá? Mas deu para entender, pessoal? A intenção foi de ajudar, tá? Eu quero que vocês não fiquem chateados porque minha amiga não pôde participar porque houve um probleminha de saúde com a mãe dela, né? Que é aquela fisioterapeuta qual eu combinei com vocês, que estaria discutindo comigo sobre intubação, oxigenoterapia invasiva, né? Mas eu creio que vocês tenham entendido, essa é a minha intenção de ajudar, essa é a intenção e a finalidade do curso GHF, junto com seus diretores, né, junto com a coordenação do curso e os demais profissionais que ali trabalham, de ajudar a vocês a terem um conhecimento de qualidade, por mais que estamos distante um do outro, mas estamos aqui para tentar nos ajudar. E essa é a minha intenção, tá? De tirar o meu tempo, né, mesmo que não seja no dia da aula de vocês, tá? Para poder estar ensinando para vocês e passando um pouquinho do meu conhecimento. Claro que eu gostaria de estar falando mais e mais e mais e mais e mais, tá? Mas não dá para falar mais e mais. Ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Obrigado pelos comentários. Nada, não me agradeçam, agradeçam a Deus por me dar saúde, por me dar sabedoria, me dar conhecimento, para eu poder estar aqui sempre ajudando vocês. Tá ok? Deu para entender, gente? A live vai ficar gravada, tá? Amanhã, na turma de anatomia 57, 58, eu vou estar falando do funcionamento do coração, das cavidades do coração, endocárdio, miocárdio, pericárdio, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula aórtica, tá? Vou estar falando isso amanhã na live. Quem quiser assistir, fique à vontade, tá? Mas amanhã já tem uma aula preparada para minha turma de anatomia e fisiologia e para todas as pessoas, todos os profissionais que quiserem assistir essa live, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? A diretora Fabiana está preparando algo maravilhoso junto com a coordenação para vocês, tá? Não se preocupe, ela está aqui assistindo essa live, ela está participando dessa live, tá? Ela está mandando dizer que está preparando várias novidades para vocês. Não desanime, não desistam, porque nós estamos aí tentando se unir para gerar melhor conhecimento e qualidade de ensino para vocês, tá? Então aguardem que terá várias novidades, vocês vão amar. Eu tenho certeza disso, que vocês vão amar. Não estou presente fisicamente, mas estamos através de internet, tá bom? Vou botar um hino como sempre, tá? Para alegrar a noite de vocês e alegrar a minha noite. Obrigada a todos, a todas,
todos os alunos, ex-alunos, amigos, coordenação do coordenação do curso GHF, diretora Fabiana, tá? Por estar participando, todos os funcionários do curso GHF, todos os alunos, ex-alunos, profissionais que estão aqui. Muito obrigado. Nani, meu amor, parabéns pela sua melhora e por ter vencido esse isolamento domiciliar. Alunos que já estão na graduação, obrigado pela participação de todos. É sempre maravilhoso estar dividindo com vocês esse conhecimento, tá? Vamos agora ouvir um louvor do Senhor para nós descansarmos em paz e se preparar para um novo dia. Vê se vocês conseguem ouvir. Aí, Nani. Nani, isso é para você, minha amiga. Minha ex-aluna de hemodiálise e amiga. E para todos os alunos do curso GHF, para todos que estão aqui assistindo, tá? Estão conseguindo ouvir? Também te amo, Nani. Amo todos vocês. Deus é lindo, Elaine. É lindo. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Vocês que são especiais, todos vocês são especiais para mim, tá? É através de vocês que eu me motivo a fazer isso. Sem vocês eu não estaria aqui fazendo isso. Mesmo que pareça que é o fim. Elaine Pimenta, um beijo. Vamos lá, gente. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Obrigado. Nós somos iluminados. Todos nós somos iluminados. Mesmo que eu ainda não mereça, mas permaneço aqui, Senhor, fiel em ti. Oh, meu Deus, fiel a mim. Elaine, nada melhor que terminar a aula ouvindo um louvor. Ainda vamos fazer isso juntos na sala de aula no curso GHF. Presentes, tá? Não desistam. Eu sempre vou estar aqui para ajudar. Sempre que precisar. Vamos orar para isso tudo passar. Para Deus entrar nos hospitais, fazer uma transformação, tá? Orar para todos os profissionais de saúde que estão de frente aí, ó, que estão morrendo, se adoecendo, gente. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Gabi, minha aluna, Deus vai derramar bênção sobre a vida da sua mãe. Fique calma. Eu sei o que você está passando com a sua mãe. Nós não se conhecemos, mas trocamos mensagem. Você liga para mim tirando dúvida. Mas Deus vai interceder na saúde da sua mãe. Tá bom? Em nome de Jesus. Peça a Deus força. Dobre o seu joelho, clame a Ele, que Ele responderá, tá? Ele sempre é fiel, por mais que somos falhos, por mais que erramos, Deus sempre é fiel com aquele que Ele ama, tá bom? Um beijo a todos, obrigado por tudo
Espero que todos tenham entendido, tá bom? Todos. Amanhã estamos aí, sistema cardíaco, funcionamento do coração, tá? O principal órgão vital do nosso corpo, a nossa bomba relógio, tá? Um órgão muito importante. Obrigado a todos pela participação, tá bom? Amo vocês sempre. Amo vocês. Vamos lá, dá tempo de agradecer. Nath, obrigado. Elaine, obrigado. Verônica, obrigado. Elaine Pimenta foi minha técnica de enfermagem, trabalha no Exército, obrigado. Diretora Fabiana, obrigado. Leandro, obrigado. Felipe, obrigado. A todos, obrigado. Lari, obrigado. Tá? Obrigado, obrigado, obrigado. Caetano, Glei Caetano, obrigado.